Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo e eu vou fazer uma série de tutoriais sobre programas que a gente utiliza para montar uma matriz de dados e analisar ela, fazer rodar ela como uma análise filogenética e depois buscar analisar os resultados, né? Que ferramentas esses programas nos trazem para explorar os resultados dessas análises filogenéticas. O objetivo dos tutoriais é ser algo bem direto ao ponto. Logicamente, tudo isso aqui deve ser complementado com leituras e aprofundamentos em diversas partes, mas eu imagino que um tutorial assim possa ser útil para ajudar em algum ponto que as pessoas possam travar na hora de fazer essas análises. Eu tive muitas dificuldades, assim, conforme eu fui aprendendo a usar esses programas e espero que esses tutoriais ajudem pessoas que estão na situação que eu já estive antes, né? Então, o primeiro tutorial é sobre é o passo inicial da análise, né, que é a criação de uma matriz de dados, de táxons por caracteres. E eu vou seguir na sequência de como eu costumo fazer as minhas análises, né, que é criando a matriz no programa Winclada, organizando ela lá, salvando ela em um arquivo que é legível pelo programa TNT. Aí eu abro ela no programa TNT e realizo análise filogenética no programa TNT, salvo as árvores, e com essas árvores salvas eu abro de volta no programa Winclada e analiso os resultados. Existem outras formas de fazer uma análise filogenética utilizando outros programas, né? Que também são formas interessantes. Eu gosto dessa pela praticidade do Winclada, eu acho que é uma interface que dá para ver a informação toda lá, é fácil de mexer, eu gosto bastante. Mas existem outras formas também. O Winclada ele em si é um programa que salva um arquivo muito simples, né? Como a gente vai ver. É um arquivo que dá para ser criado no próprio bloco de notas. E então existem outras estratégias, né, para realizar uma análise. Bom, então vou mostrar para vocês aqui os primeiros passos de utilização do Winclada. A versão que eu tenho ela é chamada Assado, né? Não tem muitas diferenças da que você encontra na internet. Na internet, você procurar o Winclada Download, você encontra alguma fonte ali que consegue o programa, de graça, né? Da mesma forma o TNT também. Então, vou abrir o programa. E aqui ele já avisa, né, que não existe um caminho de default para os programas TNT, Nona e MrBase. Isso é porque o Winclada ele é capaz de realizar as próprias análises utilizando esses programas dentro da própria interface do Winclada. Isso não é o que a gente vai fazer, a gente vai salvar as árvores para abrir nesses outros programas, então para a gente isso não importa muito. Então, maximizar aqui. O primeiro passo, então, é em Matrix, New Matrix. Aí aqui ele te pede o número de taxon e o número de caracteres. Não precisa ser exatamente o número de taxon e caracteres que a sua matriz final vai ter, né? É bom tentar ter uma aproximação, mas a gente é possível deletar ou adicionar taxons ou caracteres depois também. Então vou deixar 10. Aqui ele cria então ele está falando como que vai criar os caracteres e aí, o default dele seria criar todos como aditivos no começo ou ordenados, né? Eu acho que é mais prático criar todos como não aditivos e depois indo caso a caso pensando se eu quero deixar eles como aditivos ou não. Pronto, criei a matriz. Então aqui a gente tem os taxons, né? 10 taxons por 10 caracteres. Notem que ele começa no número zero. Tem como mudar isso aqui nas opções também.
primeira coisa que a gente pode fazer seria então mudar o nome dos terminais, dos taxons terminais. Tudo referente aos terminais a gente encontra nessa aba aqui, Terms. E uma janela bastante importante é esse Terminal Dialog, que então a gente edita as informações de cada terminal. A gente está com o terminal 0 selecionado primeiro. Então eu vou mudar o nome dele aqui para espécie A. Aí dá um apply para mudar. Mudou, né? Então vou mudar, eu dou um next, vou para o próximo. Espécie B. Em alguns casos você não precisa dar um apply, você pode ir direto no next, que ele já muda, né? Espécie C. Então aqui você renomeia todos os terminais. Vamos dizer que a gente quer mudar de posição algum desses taxons, né, aqui na matriz. Dizer, a espécie B, eu quero que ela venha para depois do taxon 6. Então eu clico 2 vezes nela, que nem eu fiz, deixo ela selecionada. Aí eu clico no taxon 6, uma vez só, e venho em Terms, Move Selected Terms After Cursor. E ela mudou de local. Uma coisa que ainda não comentei, né, é que o Enclado ele é um programa bastante intuitivo. Caso vocês pensem em alguma coisa que vocês querem fazer com a matriz, dá para explorar essas abas aqui e é mais ou menos tranquilo de encontrar, né? Ele tem bastante opções. Um ponto importante é que os programas eles têm como default que a primeira espécie da matriz vai ser o grupo mais externo e a raiz vai ser puxada então entre ele e os demais. Tem como alterar isso, né, no TNT depois, mas fica mais fácil se deixar já aqui como a primeira espécie o grupo mais externo. Então, com relação a terminais, acho que esses são os comandos principais, né? Para caracteres, a gente também tem uma abinha aqui chamada chars e também temos o character dialog. E aqui a gente consegue então editar o nome dos caracteres, né? Vou colocar aqui no caráter 0 formato da antena, estado 0 filiforme, estado 1 pectinata. E aqui tem as opções, né? Então ele está sendo criado como não aditivo, ele está ativo e não selecionado, tudo certo. Dou apply. Notem que já mudou aqui, né, o nome do caráter. Tudo certo. Eu recomendo bastante vocês nomearem todos os caracteres e todos os estados, não confiarem na memória nesse sentido, né? Porque a gente vai retomar, é muito comum numa análise a gente retomar a matriz, reanalisar as informações que a gente colocou, repensar a divisão dos estados. Então é bom estar sempre tudo nomeadinho para que a gente possa retomar essa informação. Então, tudo certo. Aí aqui a gente pode nomeando todos os caracteres, né? E como que a gente preenche a matriz, então? Simplesmente você clica na célula que você quer preencher. Normalmente eu deixo o character dialog aberto aqui para eu ir acompanhando. E aqui eu coloco então, vou apertar a tecla 0, né? Vamos dizer que quero atribuir o estado 0. Ele fala que a matriz está travada, então vou pedir para ele destravar. Aí tem que apertar de novo 0. E aí ele já atribui o símbolo àquela espécie. Então eu posso ir clicando, mudando pelas setinhas do teclado aqui, a célula que eu quero mudar, e preenchendo a matriz, só apertando as teclas. Certo? Esse tracinho que está inicialmente aqui, ele é o equivalente a um ponto de interrogação. E se você deixar a matriz assim, ela entenderá ele como uma interrogação para aquela célula. Então, é um programa bem tranquilo de você ir editando a matriz. Vamos dizer que o taxon 6 para o caráter 4, a gente tenha tanto a condição 0 como a condição 1. Como que eu posso colocar esse polimorfismo aqui? Então eu venho em
Enter Polymorphisms, e aí só ativar o 0 e o 1 e Apply. E aí aqui já tem então as duas condições colocadas para esse taxon, para esse caráter. Aqui no enclave, então, aí fica com um asteriscozinho representando elas, né? Aqui no enclave, então, a gente pode colocar os estados até o 9, se eu não me engano. No TNT dá para adicionar ainda mais que isso, né? Caso seja necessário. E acredito que esses são todos os comandos básicos da criação da matriz. Uma vez que vocês terminarem ela, então, a gente pode salvar. Vou só terminar aqui. Vou dizer que essa seria a matriz final, as interrogações é a informação que eu não tenho. Então, eu venho em File, Matrix Save as o formato Win, que é o formato padrão do Enclada. Vou salvar como Win. Eu sempre salvo como Win, porque eu não tenho certeza se o outro formato ele pode perder alguma informação, então na dúvida eu sempre salvo uma como Wink. E o outro formato, o Nona, é o formato que o programa TNT lê. Então, para você, esse vai ser o arquivo que você vai abrir no programa TNT. Ele é um arquivo .ss, né? Uma extensão diferente. Então, tudo certo. Esses são os comandos básicos. Com isso, você consegue criar uma matriz que já vai ser perfeitamente lida pelo programa TNT. E aí daí a gente já pode partir para a análise filogenética. Alguns outros comandos do Enclada podem ser opções interessantes, talvez na fase de exploração dos resultados, reanálise da matriz, e já vou aproveitar e falar deles aqui também. Uma opção que a gente pode fazer é, por exemplo, vamos dizer que essa célula aqui, o taxon 3 para o caráter 1, a gente não tem certeza de se é a condição 0 mesmo, se eu quero talvez lembrar disso mais para frente para poder repensar se não coloco uma condição 1 ali. Então a gente pode marcar essa célula. Como que a gente faz isso então? Então eu seleciono o taxon 3 e o caráter que eu quero assinalar para aquela célula. Venho em Matrix, Flag Cells, Intersection of Selected Taxon and Chars Only, Real Singleton Data, porque está como 0 lá na matriz, e Flag. Ok. Aí ele deixa então aquela célula marcada e isso vai me ajudar a lembrar de reolhar, reanalisar aquela condição atribuída para aquele taxon, para aquele caráter. Então esse é algo interessante que nos ajuda a retomar algumas dúvidas que a gente teve. Uma outra opção interessante que eu gosto bastante é vir aqui em View, Color Code States, aí ele vai atribuir uma cor para cada um dos estados. E, de novo, em View, Change Background Colors. Aí eu vou colocar todas as cores como, na verdade, alguns símbolos com fundo branco. E vou vir de novo em View, Change Foreground Colors agora. Colocar alguns outros símbolos com fundo branco também. Aí, então ele colocou tanto a cor do fundo, como a cor da frente, como o branco. E isso me permite ver melhor a distribuição de um dos estados pela matriz, né? Aqui no caso eu deixei só o estado 1 aparecendo. E isso pode me ajudar a ver quais taxons eu estou atribuindo aquela hipótese de homologia ali. Bom,
Acredito que essas são algumas ferramentas, algumas opções interessantes do programa. Tem tutoriais na internet escritos, né, apostilas sobre o Enclada, que também são opções interessantes de a gente buscar conhecer mais alguma coisa sobre os programas. E mais para frente eu vou fazer outro tutorial de como de também do Enclada, mas agora quando a gente tiver as árvores filogenéticas para a gente explorar os resultados, as otimizações em cima dessas árvores. É isso, pessoal. Um abraço.